Bom dia, hoje a gente está com outro devocional, a gente vai falar sobre a filha de Jairo e sobre a mulher do fluxo de sangue. Talvez você já tenha ouvido dessa palavra, talvez não, mas eu queria dividir com você, né, uma parte do que Deus falou comigo nessa passagem. Bom, eu vou ler aqui, tá no livro de Mateus, o capítulo é o 9 e o versículo é o versículo 18, tá? Então é Mateus 9:18. Bom, Jesus, ele estava conversando com os seus discípulos. Aí chegou um chefe da sinagoga e adorou ele dizendo assim: Jesus, eu vim aqui te pedir socorro. Em outras palavras, né? Ele falou assim: a minha filha faleceu agora, minha filha acabou de morrer. Mas eu tenho certeza que se você colocar a mão sobre ela, ela vai viver. Então, um dos assuntos que esse chefe da sinagoga viu foi que ele tinha muita fé. Pensa num cara de fé, esse cara. Ele pegou e falou assim: eu tenho certeza que se Jesus tocar nela, ela vai ser curada. Então, esse chefe, que se chamava Jairo, ele pegou e sabia que Jesus fazia milagres e maravilhas, já tinha ouvido falar de Jesus. Mas ele não tinha nenhuma experiência com Jesus, né? Então, o que aconteceu? Ele sabia que ele estava passando por lá e a filha dele tinha acabado de morrer. Então, ele passou por uma situação meio complicada, meio difícil, porque é, ele estava desesperado. Ele não sabia onde achar mais solução e todo mundo sabe, né, que quando uma pessoa morre já era. Mas ele tinha fé que Jesus, ele faz a diferença, Jesus, ele muda, ele transforma, ele dá vida e ele é a vida. E aí ele pegou e foi lá correndo, chamou ele e falou: minha filha morreu, e agora? Eu sei que se você tocar nela, ela vai ser curada, vem comigo. O que Deus me fez pensar nessa parte? Meu, quando as coisas estão mortas, quando as coisas não, às vezes parece que não tem saída, Jesus, ele dá a saída, Jesus, ele tem a solução para o teu problema. Tua vida espiritual pode estar morta, mas se Jesus, se você aceitar Jesus, e se Jesus entrar, ele vai fazer a diferença na tua vida e ele vai fazer tornar a vida novamente, porque você precisa ter fé para que isso aconteça. Então, ele convida a gente a participar, né, dessa fé, ter fé, porque uma das coisas que está muito em evidência agora é a fé, né? Porque se você crer, como diz no livro de João, você vai ver a glória de Deus. Então, não tem como você ver a glória de Deus sem crer. Então, é uma coisa que é ligada à outra. Se você crer, então é uma condição. E ele te deu essa imposição, né? Como é que fala? Ai, meu Deus. Bom, ele propôs isso pra você. Se você estiver disposto a fazer tal coisa pode acontecer com você. Não que seja barganha, mas porque ele sabe das intenções do seu coração. Se você buscar, ele vai te dar. Porque a palavra também diz assim: batei e abri-se-vos a buscar e acharei, né? Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Então, se você busca, você vai encontrar. E se você pede, Deus, ele tá te ouvindo e ele vai providenciar pra você. Não porque ele é seu empregado, mas por causa que ele é tão bom e tão misericordioso que ele quer te dar, né? Pra ele mostrar a bondade dele sobre a sua vida. Bom, aí Jairo chegou, correndo, tal, mó gás, e veio. Vamos lá pra casa. Tá acontecendo um BO, eu quero resolver, e eu não sei resolver, e eu tenho que... Pelas minhas condições humanas, eu não tenho condições de fazer minha filha voltar a viver, mas eu sei que o Senhor é o dono do milagre, eu quero você na minha casa. Então, muitas vezes a gente precisa convidar Jesus para entrar na nossa casa para ele entrar e fazer a coisa diferente, fazer um milagre acontecer. Mas ele é tão educado que ele espera você chegar nele para poder conversar. Você acha que Jesus não estava sabendo que a filha de Jairo já tinha morrido? A palavra diz que Deus encaminha as pessoas para conhecerem a Jesus. E quando essas pessoas porque Deus traz essas pessoas para conhecerem a Jesus, elas têm um encontro, elas têm um impacto com Deus, elas têm uma vontade, né, de estar ali buscando a Jesus. E Jairo ouviu falar e queria saber onde esse Jesus estava e ele foi atrás de Jesus.
Muitas vezes a gente está passando por uma necessidade, uma dificuldade, a gente não corre atrás de Jesus, a gente corre atrás de pessoas. E essas pessoas talvez não tenham a resposta para o nosso problema, né? E muitas vezes elas não conseguem resolver. Mas Jesus, ele é o único que pode resolver e o único que pode te ajudar e passar com você, né? Porque é muito fácil. Ah, eu tô orando por você e cada um com seus problemas. Mas quando você olha para Jesus, você não vê que ele faz isso. Ele vai lá e resolve o problema. Ele vai lá e, e chega junto mesmo, junto com você, para você não passar sozinho. E óbvio, né? Jesus é Jesus, Jesus é o dono do milagre, Jesus é o Todo-Poderoso. Mas a palavra dele também diz em Mateus 10 que se nós impusermos a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Se a gente falar e expulsar os demônios, eles também serão expulsos. Porque ele deu o poder para nós, como filhos de Deus, expulsar esses demônios. Então, a gente tem que tomar posse da palavra e fazer aquilo que ele está falando pra gente fazer. Acreditar, sem limite. Deus já falou que eu faço? Eu vou fazer. Então, ele foi lá, correu, tal. No versículo 19, diz que Jesus levantou-se e seguiu com seus discípulos. Mas tem uma historinha no meio, porque sempre acontece alguma coisa, né? Porque tem outras situações, tem outros problemas. Jesus, ele sabe de todos os problemas, mas ele quer ir de encontro a todos. E ele não tem, ele é dono do tempo. Então, vamos falar de um termo assim, ele é onipresente. O que é onipresente? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E a Bíblia, ela fala uma parte de duas histórias paralelas, né? Então, duas histórias juntinhas ali acontecendo na mesma hora. E vamos ver o que Jesus faz. Ele fala assim, no versículo 20. Certa mulher, há quase 12 anos, vinha padecendo de uma hemorragia e se aproximou dele por trás e tocou na orla do seu manto. Então vamos imaginar, hoje em dia os famosos eles andam com uma parte de segurança, mal você consegue chegar no cara. Jesus ele estava ficando famoso pelos milagres e maravilhas que ele estava fazendo, ele já estava famoso. E os discípulos estavam ali ao redor dele. Então, imagina uma multidão, uma multidão, uma multidão, uma multidão. E aí essa galera ia acompanhando Jesus por onde que ele ia. Então se você for parar pra ver, era meio impossível chegar em Jesus assim, direto. Falar, ei, quero trocar uma ideia com você. Porque tinha muita gente querendo falar com Jesus e muita gente precisando, né? Então elas faziam aquele motoeiro de gente, aquela multidão, cheião de gente. Então, era meio complicado. E aquela mulher do fluxo de sangue, ela tava com hemorragia. Meu, a mulher hoje em dia, vamos falar de mulher, né? Que hoje é o dia da mulher. Mulher quando ela tem hemorragia, acaba com ela. Ela fica ruim, mole, fraca. Acontecem muitas coisas. E imagina, um tempo de 5 dias. Uma mulher de hemorragia já fica fraca. Imagina essa mulher com 12 anos tendo hemorragia, né? Então, a gente começa a pensar na situação dessa mulher. Ela tocou na orla. O que é a orla? É a parte de baixo, assim. Vamos dizer que é a barra da vestimenta de Jesus. E ela foi por trás dele e tocou na orla, assim, ó. Pegou na orla dele. E o que ela pensava, né? Vamos ver o que ela pensava. Versículo 21. Porque ela dizia consigo, se apenas eu tocar na orla do manto dele, eu sei que eu vou ser curada. Então, muitas vezes a gente não precisa trocar ideia com Jesus. Tipo assim, a gente precisa sim falar com Jesus, a gente precisa trocar ideia, a gente precisa estar junto ali, né? Ouvindo ele falar com a gente. Muitas vezes a gente só consegue ouvir, porque a gente não consegue ver. E aquela mulher naquela situação, ela tava vendo que ele tava passando, só que ela não podia, ela não conseguia chegar nele. Uma porque tinha uma parte de gente do lado dele. E outra porque ela já tava fraca. Eu imagino que aquela mulher tava se arrastando. Ela tava ali, ai, eu vou tocar nele. E aquela multidão, aquela galera. Meu, se você nas suas forças já é difícil você chegar perto de alguém que já tá com uma multidão, imagina uma mulher rastejando pra chegar no cara. Jesus, ele tava passando ali e aquela mulher tocou nele. Tocou na orla, tocou na bordinha do vestido dele. E aí, ela tava crendo fielmente que se ela tocasse, ela ia ser curada, né?
Então, no versículo 22, Jesus, voltando-se e vendo ela, disse: Tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Ela queria tanto, ela tinha tanta fé que ela ia ser curada, que ao tocar em Jesus ela foi curada. E Jesus falou assim: Ei, levanta, tem bom ânimo, vamos lá. Vou, traduzindo assim pela minha palavra, assim. Não é minha palavra, tipo, a minha interpretação, vamos dizer assim. Ele falou assim: Levanta, você já foi curada. Eu sei que aconteceu alguma coisa porque de mim saiu virtude. Eu falo assim: A tua fé te salvou. Você teve tanta fé que te salvou. Aí, Jesus pegou e curou aquela mulher naquele exato momento. Então a fé, ela tem o poder de curar, ela tem o poder de fazer coisas surpreendentes. Não só, eu tenho fé que eu vou conquistar tal coisa, amém, você vai conquistar. Mas a fé tem um poder super, super, super enorme, gigante, gigante. E a gente não tem nem noção do que a fé pode fazer. Quando a gente para pra falar de fé, a gente lembra daquela passagem que fala assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para aquele monte, sai dali, ele vai sair. Mas, meu, pra entender que não é um negócio tipo assim, um monte, você vai virar ali, você vai dar cura, vai cair ali. Não. Ele falou assim, pode o seu problema ser tão fixo e tão enorme, mas eu te dei a fé e com ela você pode mover qualquer problema. E com a fé você pode resolver qualquer problema. Então quando a gente começa a entender que, pô, mano, a gente tem um Deus maravilhoso que nos deu a fé e através da palavra dele, nele, a gente consegue fazer coisas surpreendentes, né? A gente começa a entender e fala, putz, nossa, que maravilha. Bom, mas, meu, fé, ter fé, velho. Aquela mulher do fluxo de sangue teve fé e foi curada. Aí a gente volta no versículo 23. E Jesus, ele já estava caminhando, ele foi, fez esse milagre da mulher e foi andando. Ele tinha um propósito que era ir na casa do Jairo lá, para poder ter um encontro com essa criança. Aí, o que aconteceu? Jesus, chegando à casa do chefe, que foi o Jairo, vendo os tocadores de flauta e o povo alvoroçado, disse: Gente, calma aí, quando você tá com problema, não chama muita gente, porque só vai encher a sua cabeça de problema. Aquela galera tava desesperada. A menina morreu, acabou, tem que enterrar, tem que isso, tem que aquilo, tem que correr atrás de papel lá. Se a gente fosse falar aqui, se a gente fosse pensar em hoje em dia. Mas aí Jesus falou assim, ei, sai daqui. Gente, dá espaço aí. Aí ele falou assim, retirai-vos, porque essa menina não tá morta, ela tá dormindo. Então, vamos lá. Jesus, ele vai dar uns 2 pés no peito assim da galera e falar, meu, vocês estão falando uma coisa que vocês não tem nada a ver, o dono da vida sou eu e essa menina não tá morta. Aí, a multidão pegou e falou assim, nossa, esse cara tá louco, nossa, dormindo. A menina tá morta, nem respira, como é que ela tá dormindo? Não. Então, Jesus faz umas coisas que a gente não consegue entender. Quando você vai ver, assim, se você for parar pra ver, a gente não consegue analisar, putz, meu Deus, aconteceu tal coisa, que isso? E aí, a galera zombou dele. E aí, como ele falou para o povo sair, o povo saiu. E no versículo 25, fala assim, tendo saído da multidão, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Ei, para pra pensar comigo. Aquela menina estava morta. Aquela menina, o pai dela podia ter desistido e falado, morreu, amém. Mas ele teve fé e procurou sobre a filha dele. Ele queria que a filha dele voltasse à vida. E ele sabia que Jesus podia fazer isso e ele foi atrás. Às vezes, na nossa vida, a gente precisa correr atrás de Jesus e entender que ele é o dono do milagre, ele é o dono do sim, do amém, a porta que ele abre, a porta que ele fecha, se a porta que ele abriu de salvação é para aquela vida, ele vai salvar. Então, não desista, né, daquilo que Deus colocou no teu coração.
Às vezes você tá com um desejo de cantar, um desejo de louvar, um desejo de trabalhar na obra, um desejo de ganhar almas para Jesus, que é o mais importante. E aí as pessoas falaram, ah, você não tem capacidade. E aí? A última palavra é de Deus. Acabou. Eu repreendo agora toda palavra contrária lançada sobre a tua vida. Porque se Deus diz que tá certo e vai dar certo, ele já deu certo. Você só precisa correr atrás. Porque o resto ele faz. Então, pode zombar de você. Pode falar que você não tem capacidade. Mas Deus, ele escolhe as pessoas e ele capacita. Ele escolhe as pessoas e ele faz acontecer. Porque a obra é dele. Não é a gente é só canal de bênção, a gente é só pessoas que ele usa e ele quer que sejam usadas para poder ganhar almas pro reino dele, é para isso que ele chamou a gente. E ele pegou aquela menina pela mão e falou assim, vem. E ela acordou. Então, muitas vezes a gente tá meio que dormindo, né? A gente tá meio que morto espiritualmente, assim dizendo. Só que Jesus, ele te convida a você encontrar com ele, a você dar a mão para ele e você seguir em frente. Não importa de onde você parou, ele quer que você volte e ele quer que você continue. Porque só vai parar na hora que ele disser, parou. Mas ele não disse isso ainda. Então, não perde tempo. Não perde tempo dando ouvidos às pessoas que ficam zombando. Não fica perdendo tempo achando que você não tem chamado, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Mano, se o seu coração se inclina para aquilo, é o teu chamado e você vai fazer. E aí a gente entra na parte do... O que é meu chamado? O que você gosta de fazer para o reino de Deus? O que você gosta de fazer que Jesus vai alcançar vidas através de você? Para onde o seu coração se inclina? O que você ama fazer? Meu, busca em Deus. Qual é o teu chamado? De qual Deus você fazer isso? Porque muitas vezes a gente está parado porque a gente não entendeu ainda qual é o propósito de Deus para nossa vida. Mas quando a gente começa a entender, a gente corre atrás, né? Então que Deus abra nossa mente para poder entender qual é o propósito dele para nossa vida. E como sempre, Jesus fez os milagres e a multidão se espalhou por toda aquela região e disse o que aconteceu. Então, quando Deus faz um milagre na nossa vida, as pessoas ficam impressionadas, elas vão comentar com outras pessoas que realmente aconteceu. E aí, indiretamente, você vai estar fazendo a obra do Senhor também, porque a fé das pessoas vai aumentar, né? Então, o que eu queria deixar para vocês nessa manhã era que não importa o tamanho do teu problema, né? Não importa aonde você parou, não importa aonde você está, como aquela mulher que falou que você segue. O que importa é o que Deus fala sobre você, o que Deus diz sobre a sua vida e o que Ele quer para a tua vida. Aquela mulher tinha certeza e convicção plena que ela ia tocar em Jesus e ela ia ser curada. E ela tocou com fé. Toque com fé no Senhor. Deus, eu creio, eu acredito, vai acontecer. E eu sei que se eu for ali te buscar, e se eu tocar em ti, eu vou ser curado. Às vezes falta isso na gente. Deus, eu sei que se eu te buscar primeiramente, as outras coisas vão ser acrescentadas, como fala no livro de Mateus, na Bíblia. Mateus 6,33 fala assim, buscar primeiramente a Deus, o seu reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Todas essas demais coisas é tudo. Comida, roupa, sapato, bens, todas essas coisas, meu. Se você se preocupar, tiver prioridade com as coisas de Deus, Ele vai fazer você conquistar. Porque Ele é dono de tudo. Mas não porque... Busca Deus não porque Ele possa te dar alguma coisa, mas porque você é grata, porque Ele já te deu vida. Busca Deus porque é a melhor coisa que você faz. Não tem outra... Não tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor, sério. Você começa a ver coisas assim que você nunca tinha visto e Deus ele tá fazendo uma obra na tua vida. Bom, esse é um jeito de falar, né? Eu acredito que Deus ele tenha falado contigo nesse vídeo. Então, vai no meu gás.
Se empenha, faça a obra do Senhor, não pare, não desanime, porque Ele é contigo até o fim, entendeu? Até a consumação dos séculos. Mas aí ele fala, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te pego pela tua mão direita e te sustento e te digo, não temas. Então, não temas, porque Deus é contigo. Amém? Então, é esse o nosso devocional de hoje. E te convido, né, a fazer uma oração, falar com Deus agora e pedir para Ele te curar, né? Se for cegueira espiritual, se for alguma enfermidade física, se for alguma enfermidade espiritual, né? Meu, pede pra Deus. Fala o teu problema pra Deus. Não fica falando pros outros. Os outros não vão resolver teu problema. Fala com Deus que Ele é o seu melhor amigo e Ele vai te ouvir. E eu tenho certeza que Ele vai fazer coisas maravilhosas que você nem imagina. Porque lá em Isaías 55 também diz assim: Ei, os teus caminhos não são os meus caminhos. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos maiores e caminhos melhores para você. Então, ele fala muito pra gente falar assim: ei, entrega teu caminho na mão do Senhor, confia nele e o resto ele faz. Amém? Beijinho. Essa foi a palavra de hoje. Fiquem com Deus. Deus abençoe e até a próxima.